Olá, povo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai começar a falar sobre Linux. E inicialmente nós vamos conversar o seguinte, veja só. Existe umas coisas, vamos fazer uma instalação e vou falar só um pouquinho sobre as principais pastas que o Linux tem, certo? Primeiramente, nós vamos ter que entender o seguinte: Linux ele não se baseia, como acontece em outros sistemas operacionais, com uma divisão de unidades, certo? Por exemplo, se você tiver uma máquina que tem dois dispositivos, tiver, por exemplo, dois HDs, não haverá divisão de letras entre um HD 1 e o HD 2, certo? Porque Linux ele trabalha com a ideia de enxergar, ver todos os meus dispositivos como um bloco apenas. Mesmo que você tenha dividido isso em várias partições, mesmo que você tenha colocado isso em HDs diferentes, certo? Existe uma estrutura bem montada, existe uma estrutura muito bem definida, que ela tem uma ideia de ser de usual, tá? E antes de começar a instalação, vamos entender mais ou menos para que serve cada pastazinha das opções principais que o Linux tem, tá? Vou dar um exemplo aqui no meu computador, tá? Para muitos os que não me conhecem, eu não uso Windows faz muito tempo mesmo. Meu trabalho não depende desse sistema operacional, então não depende exclusivamente dele. Eu conheço algumas coisas dele sim, eu não sou um expert no assunto, já fui no passado, mas hoje eu não sou tanto. Eu tenho meu foco mais, minha vida focou mais em cima do Linux, e tudo que vocês vão ver aqui é baseado em Linux, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o seguinte: essas são as pastas principais, pelo menos a maioria delas, tem umas que são minhas pessoais, certo? Que todo Linux que você tiver, ele vai estar exatamente do mesmo jeito. Então, usando a ideia da estrutura que o sistema tem, vamos conhecer alguns deles, tá? Primeiramente, vamos conhecer essa pastinha chamada bin, ou como chamamos no Linux, /bin, fazendo referência que eu preciso estar na raiz, que é conhecida como barra. Raiz aqui em cima, eu vou clicar aqui, vocês vão ver que ele vai transformar ela em uma barra, tá? /bin. /bin perdão. Essa pasta ela faz referência aos sistemas utilizados pelo aplicativo Linux, tá? Eu tenho vários aplicativos aqui dentro que são de uso do sistema operacional, certo? /boot ela é importante, ela é bem importante para o sistema, muito importante mesmo, por sinal, que é aqui que é guardado o kernel do Linux. O kernel do Linux, gente, é um conjunto de aplicações que vão fazer o Linux funcionar, certo? O Linux na realidade é esse cara aqui, ó, VM Linux, tá? Esse aqui é o VM Linux 4.12, 14 e por aí vai. E aí eu tenho as versões que estão instaladas no meu computador, tá certo? Que é reconhecida pelo Linux e começa a fazer o trabalho. Como também ele é o responsável por habilitar o menu de inicialização, nesse caso aqui chamado de GRUB 2, tá? Essa é a função da pasta boot, tá? A pasta dev é a pasta de devices, que seria a pasta que guarda as configurações que vocês têm do teu hardware, tá? Todas as configurações padrões do hardware, como por exemplo as portas seriais, TTY, tá? TTY S1, tá aqui embaixo, TTY S1, TTY S2, TTY S3, aí 4, 5 até o TTY 31, tá aqui o último. Mesmo que o seu computador não tenha essas portas seriais, as configurações pré-definidas dela estarão guardadas aqui. Como também guardam informações de CPUs, por exemplo. No meu caso aqui eu tenho 4 CPUs e ele criou 4 pastas aqui, tá? Mas lembra que a pasta dev ela é usada para guardar os dispositivos do teu computador. Pasta etc. A pasta etc ela é uma pasta de configuração do sistema,
Ou seja, qualquer serviço, aqui tem uma parte 2, por exemplo, existem configurações de inicialização, como vai se comportar o servidor web Apache 2, certo? Todas as configurações do teu computador vai estar guardada dentro da Apache 2. Há arquivos importantes aqui dentro do sistema, por exemplo, o arquivo chamado fstab. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui, ó, o fstab, que guarda as configurações dele. As configurações dele, perdão, gente, as configurações dele, que está aqui no preview, guarda os teus HDs, os teus dispositivos que estão fisicamente plugados na máquina, certo? E ele guarda o que chamamos de Linux de ponto de montagem. Olha, o HD1, como exemplo no início do vídeo, o HD1 ele é a raiz do meu sistema. Para eu poder ter acesso a esse HD1, fisicamente eu tenho que ter acesso a um dispositivo. É a informação guardada dentro do fstab. O HD2, a mesma coisa. Esse HD1 ele está dividido em 3 pedaços. Então, esse HD1 está dividido na partição 1 é a raiz, a partição 2 é outra pasta e por aí vai. O entendimento de como funcionam essas pastas melhora a nossa divisão de disco, tá? Um pouquinho mais de detalhes lá na instalação, ok? Depois eu tenho uma pasta Home. A pasta Home é onde é guardada as pastas pessoais de todos os usuários que estão cadastrados no teu computador, no teu Linux. No meu caso aqui, certo? Eu vou dar só um pequeno exemplo. No meu caso aqui, eu tenho 2 usuários, um chamado Alexandre e eu tenho outro chamado Aula, que é onde são gravadas as aulas de desenvolvimento em Java, certo? Eu queria que vocês observassem algo aqui embaixo. A quantidade de giga livre, 144,7 GB livres, certo? Quando eu volto para minha raiz, ele muda para 86 GB livres, indicando que essa instalação há uma divisão no meu disco em 2 pedaços, tá? Onde minha pasta Home está guardada em uma outra parte do meu disco ou em um outro disco. Pasta lib e lib64 são as bibliotecas. Existem várias bibliotecas que o Linux utiliza, tá? São várias bibliotecas aqui que o Linux utiliza. A lib são bibliotecas compiladas e configuradas para trabalhar com 32 bits. A versão 64 bits, ela é a versão para 64, tá? Pasta MNT. A pasta MNT ela foi largamente usada no passado para guardar pontos de montagem que estão fora do meu computador. Por exemplo, eu vou precisar acessar um compartilhamento de uma pasta que está numa outra máquina da minha rede. Eu determino aqui que quando eu acessar, por exemplo, a pasta servidor, eu estaria acessando um computador que me trará as pastas pessoais ou as pastas compartilhadas por esse computador, certo? Pasta proc. Essa pasta aqui, basicamente, ela é uma pasta virtual. A pasta existe, mas o conteúdo dela não. Tudo isso aqui é criado no momento que o sistema está iniciando. Isso aqui faz referências a todo o que o meu computador realmente tem. Não confunda a pasta proc com a pasta dev. A pasta dev está lá configurações de tudo que eu posso ter, incluindo as que eu tenho. Aqui são as que eu realmente tenho, tá? Por exemplo, se você observar aqui, eu tenho um arquivo chamado CPU info. Cadê ele? Tá aqui. CPU info, que eu vou dar um clique nele aqui e vai me dar detalhes aqui dentro, que ele guarda as configurações do meu computador. Velocidade, não sei se dá para enxergar aí, mas está aqui velocidade, 2.53 GHz, é um Core i3, certo? Vários processadores são colocados, a família é a da família 6 e por aí vai. São informações que são baseadas no que eu tenho hoje, agora. Essa pasta aqui eu não consigo entrar, é a pasta root. Todos os usuários que estão cadastrados no meu computador estão na pasta home, exceto o usuário root, que fica aqui nessa pasta root, tá? A pasta sbin, esse S aí é de super user, ou seja, nosso amiguinho root aqui também é chamado de super usuário ou simplesmente SU, tá? A pasta sbin, existem aplicativos aqui que são de interesse
do superusuário. Isso não quer dizer que o usuário comum não possa usá-lo. Há alguns que ele pode usar sim, outros não, tá? Pasta SRV. Essa pasta aqui ela foi criada para trabalhar, para ter a ideia de trabalhar dois serviços, o FTP e o servidor web. Tá? No caso, a pasta 2 está instalada nesse computador. Tá? Não é uma padronização, tá? A SRV vai existir, mas algumas distribuições não usam a SRV para guardar esses dois serviços. O SUSE, que eu estou usando aqui como exemplo, usa ele como gravar o FTP e o servidor web. Tá? Normalmente isso aqui, essa pasta, os dois serviços estão na pasta var. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, certo? Pasta sys. Essa pasta sys também é baseado em... nota-se mais o uso dela quando eu estou usando equipamentos tipo hot plug, pendrives, impressoras, celulares, certo? Que ele vai criar automaticamente pastas aqui dentro para se comunicar com alguns serviços e determinar o acesso a esses dispositivos, certo? Pasta TMP, o próprio nome já diz, são pastas temporárias. Tá? Não vou nem entrar aqui para a gente não perder tempo sem isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já vai ficar longo, mas vai ficar muito longo assim. Pasta USR, aqui dentro guardam informações de aplicativos que podem ser usados por usuários, qualquer usuário, incluindo o próprio root, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura bem parecida com a estrutura que eu tenho aqui fora. bin, se você encontrar aqui ó, a pasta bin, USR, eu também tenho a pasta bin, certo? Então aqui eu tenho algumas coisas, aliás tem bastante coisa aqui, porque essa minha máquina também é usada como desktop. Tenho bastante aplicativos aqui que são do interesse do usuário, tá? Pasta var. Para administrar o Linux você vai trabalhar muito nessa pasta. A pasta var guarda, entre outras coisas, o log, que são informações que o servidor te passa, certo? Guarda o spool, caso você tenha trabalhando com algum tipo de cache, certo? Spool de fazer spool de impressão, o cache aqui em cima, o spool de impressão, tá? Guarda as informações dos seus e-mails, caso você tenha, certo? E essa pasta tende a crescer bastante, principalmente os logs, que se você não tomar cuidado de administrar teu espaço, ele poderá consumir o espaço do teu servidor muito rápido, dependendo do que você for fazer. Algumas dessas pastas, como a pasta home, que acontece no meu computador, pelo exemplo, do tamanho do espaço disponível, certo? Elas podem estar separadas da minha raiz. Exemplo de pastas que podem estar: a pasta var, a pasta home, a pasta tmp, a pasta boot, certo? São alguns exemplos que você poderá utilizar da estrutura principal dele, tá? Não coloca fora a pasta etc e a pasta root. Não deixa ele na mesma partição aonde o Linux está instalado, senão ele começa a ter dificuldade de encontrar isso, tá? Pelo dia a dia, eu digo a você, não precisa separar a pasta boot, não precisa. E tome cuidado se você separar numa partição ou num HD a pasta TMP. Deixa esse cara aqui de fora. Então basicamente o que eu posso fazer? A pasta pessoal e a pasta var, eu posso deixá-la separados da instalação da minha raiz, certo? Contanto que, dependendo do que você for fazer, seja generoso com essas pastas, porque elas vão crescer e muito. Principalmente se você fizer um servidor de autenticação onde os meus usuários vão guardar informações aqui, e isso vai lotar. E se você não tomar cuidado, as informações vindas do usuário poderá encher essa pasta aqui, lotar mesmo, e aí você vai ter problemas sérios de espaço, certo? Ok, conhecendo já o que eu tenho aqui, tá? Nós vamos agora, vou fechar essa telinha aqui. E a gente vai dar um pulinho maroto no vídeo, porque eu vou continuar usando agora o VirtualBox. Vamos lá, agora estamos aqui com o nosso VirtualBox e vamos trabalhar em cima dele, tá? Vamos criar uma nova máquina aqui e vou chamá-lo de OpenSUSE 15, que é a nossa versão. Já colocou automaticamente para mim aqui que ele é um Linux, que a versão é 64 bits, que é a versão que eu vou trabalhar. Aqui está a pasta onde vai estar a máquina virtual,
Vou clicar aqui em próximo. Ele vai dizer o seguinte, ó, tá recomendado o uso de 1 GB de memória, tá? 1 GB, bicho, é brincadeira, mas eu vou botar mais um pouquinho. Eu vou botar 2048 para fazer 2 GB. Então, vamos lá. Próximo. Eu vou criar um disco virtual. Vou usar aqui a opção padrão. Dinamicamente alocado, que ele não vai ocupar todo o meu disco com o tamanho do disco que eu vou criar, ele vai ocupar até o máximo que ele puder, mas de acordo com o que for necessário. Se eu usar o tamanho fixo, ele vai usar todo o espaço, por exemplo, se eu botar 20 GB na máquina, ele vai separar e usar um arquivo de 20 GB para mim. Eu vou preferir deixar dinamicamente alocado. Vou aqui em próximo, certo? E vou criar uma máquina com 30 GB de espaço para usar. Claro que aqui eu não estou fazendo um teste via VirtualBox, tá? Não precisaria isso com um dispositivo de uma HD real, tá certo? Vamos lá. Bom, a configuração padrão dele me coloca eu tendo uma placa de rede, e isso aí a gente vai mudar, tá? Eu vou clicar aqui em configurações da máquina virtual e vou aqui em rede, dizer que a conexão minha será a conexão placa modo bridge, para ele pegar o endereçamento IP da minha rede. E vou dizer que vou utilizar uma segunda placa e vou dizer para ela que é uma rede interna, porque eu vou ter máquinas na minha rede interna servindo o servidor, senão para que serve o servidor? Não é isso mesmo? Então eu vou clicar em OK e aqui eu vou iniciar a máquina, certo? Como eu tenho o ISO já baixado pela internet, eu vou escolher o arquivo ISO que está por aqui. Não está. Então eu vou clicar aqui nesse carinha aqui no canto. Eu tenho uma pasta chamada Downloads e uma pasta chamada Distro, e aqui eu vou usar o meu o SUSE, certo? Dizer que eu vou usar esse arquivo ISO aqui, tá? Eu vou clicar em iniciar e aí a gente vai começar a ver a instalação do VirtualBox, certo? A instalação do SUSE. Eu vou mexer aqui, que é o seguinte: aqui é a tela inicial da instalação do meu Linux, tá certo? Inicialmente ele está em inglês, tá? Mas eu posso, usando a tecla F2, mudar o idioma. Eu vou pressionar F2, eu estou no Brasil, então eu vou usar o português do Brasil, teclo Enter, ele automaticamente já faz a tradução para o português do Brasil. Eu vou teclar Enter aqui em instalação e aguardar com que o sistema de instalação ele starte. Aguardar alguns segundos que a instalação vai começar a iniciar para mim, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou falar de alguns detalhes lá na frente, fazer a divisão de disco, como eu comentei no início do vídeo, certo? Mas assista até o final que vai ser legal, tá? Vai ter uma parte que eu vou cortar o vídeo, porque vai ter uma parte que ele vai começar a fazer a instalação de pacotes, não tem muito o que fazer ali, é ficar só olhando ele até o fim. Eu vou cortar, a gente vai dar um salto. Quando eu começar a fazer a instalação pro final, a gente vai deixar ele cortar o vídeo para não ficar tão longo, tá certo? Mas por enquanto vamos ficar aqui aguardando e aí começar a falar um pouquinho. Veja só, existem vários aplicativos que fazem a instalação dele, tá? Vários, não esse aqui é um que o OpenSUSE utiliza, mas existem outros. O Ubuntu usa de uma forma, o Debian usa de outra forma, todos eles usam de uma forma diferenciada, tá certo? Então, primeiramente, o que é que o Leap vai me perguntar, que é o nome dessa versão, tá? Ele vai iniciar aqui e vai me trazer a licença de uso do meu Linux. Na realidade, é aquela licença do modo GPL, General Public License, que que lhe dá direitos a você instalar quantas vezes você quiser, você alterar da forma que você quiser, fazer tudo aquilo que o Linux se propõe como o quiser, tá? Então ele está iniciando aqui a instalação. Está fazendo uma carga aqui, eu não sei porque. Aguardar um pouquinho. Se isso demorar muito, eu corto esse pedaço só para já mostrar a licença que ele vai pedir, tá? Ok, está atualizando aqui os repositórios, que está buscando alguma coisa da internet, é isso mesmo, vamos lá. Ok, idioma, teclado e contrato de licenças, tá certo? Isso aqui, como eu já coloquei em português, já colocou automaticamente o idioma será o português brasileiro. O mapa do teclado é português Brasil, certo? É aquele teclado que a gente apertar o cedilha ele aparece, certo? E aqui você pode fazer um teste desse teclado.
Bom, agora sim nós temos aqui o botão próximo, tá? Quem quiser ler o contrato, basta descer essa barrinha aqui que o contrato está todo aí explicando para que ele serve, tá? Eu vou clicando em próximo, você já aceita o contrato, clico em próximo e aí ele vai começar a fazer o trabalho dele. Vai examinar o meu sistema, vai procurar se tem alguma instalação de um Linux, vai procurar quais são os discos que tem, certo? E aqui ele vem com as opções: interface do usuário, área de trabalho KDE com Plasma, área de trabalho com GNOME, servidor transacional e personalizado. Eu vou deixar o padrão, área de trabalho KDE com Plasma. Eu vou clicar em próximo, até pelo fato que eu quero mostrar isso no ambiente gráfico, tá? Vou clicar aqui em próximo e ele já vai me dar as opções aqui em cima, já preparando preparando já as opções que eu tenho que trabalhar, certo? Já é padrão dele. Ele vai criar uma partição raiz com 16 GB, vai clicar uma partição home com 14, vai clicar uma partição para troca de 2 GB, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Essa é a parte que eu vou fazer o seguinte: não vou usar essa opção que ele disse para mim, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar, eu vou criar uma para mim. Então eu vou clicar aqui em particionador avançado, certo? E eu vou iniciar com as minhas partições existentes. Clico aqui e ele vai mostrar. Como eu não tenho partição nenhuma, ele vai mostrar somente o meu disco aqui inteiro. Então o Linux ele quer que você tenha pelo menos 2 partições, tá? Uma partição chamada swap, que é a partição de troca, por sugestão que seja igual ou o dobro da minha memória real. Eu botei 2 GB, eu vou criar uma partição com 4 GB. Então vou fazer o seguinte: eu vou clicar no SDA aqui, certo? E aqui eu vou clicar em adicionar, para adicionar uma partição. Aí ele já vem, ó, tamanho máximo, não, eu quero um tamanho personalizado. Então eu vou colocar que eu vou usar aqui, vou apagar essa informação e vou dizer que eu quero usar apenas 4 GB do meu dispositivo. Então eu vou clicar aqui em próximo. Ele pergunta: olha, qual é a função dessa minha partição? Ela vai ser uma swap. Então eu clico aqui em swap, que é a partição de troca, clico em próximo, depois eu clico em próximo novamente para ele trazer para cá. Então já diz o seguinte: olha, eu tenho uma partição criada, tá? E eu tenho ainda esse cara todinho aqui para a gente trabalhar. Então eu vou adicionar uma nova partição, vou personalizar a minha partição e vou dizer que eu vou colocar 18 GB para minha partição raiz. Eu preciso dela, lembra? Eu vou clicar aqui em próximo, vou dizer que ela vai ser o do sistema operacional, clico em próximo e ele vai perguntar: olha, qual a formato eu vou formatar meu disco como? Por padrão ele vai usar o BRTFS. Eu vou trocá-lo, mas é por escolha minha, tá? Para EST4, certo? E vou clicar em próximo. Ele diz o seguinte: olha, você tem essa partição. Eu tenho uma partição, um item não personalizado, não particionado, que aqui eu vou adicioná-la, certo? Dessa vez eu vou usar o resto do disco, vou dizer que é do sistema operacional e mudar para EST4 aqui também. E aqui eu posso dizer o ponto de montagem. Lembra nesse do vídeo que eu falei que Linux conhece uma partição como se ela fosse uma inteira, certo? Uma inteira, ou seja, ela tem uma partição única, ele enxerga ele como se fosse uma coisa só. Eu vou deixar ela como uma partição home mesmo, certo? Mas eu podia ser qualquer uma delas: a var, o apt, a boot, srv, tnp ou sr local. Eu vou deixar ela como home, vou clicar em próximo, certo? E aqui já criou minhas 3 partições. Então eu vou aceitar essa condição. Ele vai dizer que continuar, está sobre o dispositivo está com um tamanho maior que 2 MB para a partição de boot. Clico em sim, certo? Vou clicar em próximo. Deixar ele continuar com a instalação, certo? Então aqui seria o meu horário, tá? Eu estou em Recife, então vou mudá-lo aqui para Recife. Já vai trazer o mapazinho para mim aqui, certo? São 15:18. Então eu vou clicar aqui em próximo. E aqui é o nome do usuário. Eu vou usar aqui Alexandre para ficar mais fácil. Então eu vou colocar uma senha. E essa senha que eu colocar aqui também será usada como a senha do administrador, se essa opção estiver marcada. Desmarcou essa opção, ele pede qual é a senha do usuário root, tá? Eu vou deixar a mesma. Então eu vou clicar aqui em próximo novamente. E daqui para frente ele vai fazer o resto.
certo? Eu vou mandar instalar, tá? Clicar aqui em instalar, vou mandar instalar, e aí ele vai começar a realizar todo o procedimento de instalação e de cópia dos arquivos, tá? Vai copiar 5 GB no meu sistema. Como eu estou estando no ambiente gráfico, ele vai copiar todos os aplicativos, inclusive os aplicativos de desktop. Se eu não fizesse isso, eu tirasse as opções e usasse a opção servidor, eu não instalaria nada de gráfico, esse número reduziria muito, tá? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e volto ele quando estiver lá já perto do finalzinho. Bom, gente, estamos chegando ao fim da instalação. Faltam alguns pacotes a serem instalados, certo? Cópia dos pacotes foram encerradas. E aí a gente vai ver como é que ele faz o procedimento de inicialização, tá? Ele está terminando aqui o procedimento. A cópia dos arquivos já foram todas concluídas aqui, certo? Aqui ele vai fazendo os finalmente da história, fazer todos os procedimentos que está de encerramento, tá? Mais alguns segundos e ele vai começar a reiniciar o computador. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, esse é o começo, tá? Espera só ele reiniciar aqui. Esse é o começo da história. Nós vamos começar e daqui para frente a gente vai começar a fazer a instalação dos serviços. Não será nesse vídeo, o vídeo está ficando muito longo, certo? Então a gente vai fazer a instalação dos serviços, a gente vai fazer e ver isso funcionando em outros computadores, certo? Vamos trabalhar basicamente com o gráfico, então vai ter uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar, chamado Yast. E aí a gente vai ver como é que esse cara funciona, a questão dos usuários. Vamos cadastrar algumas pessoas, vamos fazer 2 máquinas acessarem o nosso servidor. Seria uma máquina baseada no sistema operacional Microsoft, o Windows no caso, e uma outra do Ubuntu, certo? Então vou fazer com que esses 2 cidadãos conversem com o nosso servidor, com os serviços que a gente vai trabalhar neles, tá? Está dando sinal aqui embaixo que está usando ainda alguns discos, está fazendo algum tipo de configuração, gravação de algumas coisas de configuração. Ele vai basicamente gravar no disco, vai gravar o Groove, vai mandar as informações que ele tem que trabalhar para poder fazer o término da instalação. Opa, chegamos agora aqui, estamos finalizando. Ele está fazendo o trabalho do processo de finalização dele. Ok, salvando as configurações de gerenciamento. Daqui a pouco ele começa uma contagem de 10 segundos para poder tá baixando algo na internet. Pronto, finalizando agora aqui, salvando as configurações da instalação, tá? Que já estão dando algum progresso, certo? Já estamos gravando aqui, ó, gravando as configurações dos usuários. Isso é tudo do instalador, tá? Ele está gerando todo um processo para poder o sistema trabalhar, certo? Já fez a gravação aqui do firewall, servidor NTP, agora a gravação do boot, que é o Groove, para poder ele criar, mesmo se ele estando sozinho, ele cria um menuzinho para poder você escolher. Porque quando há atualizações de kernel, atualizações do sistema Linux e existe o kernel atualizado, ele vai colocar vários kernels para poder você acessar. Qualquer motivo que um outro kernel não funcione, o mais novo não funcione, o anterior estava funcionando, você pode escolher a opção de usar esse anterior e não vai fazer grandes mudanças em cima do Linux, tá? A gravação de boot, geralmente nessa versão do instalador, ela demora alguns segundozinhos para poder terminar a gravação dele. Ok, gravação do boot pronta. Agora sim, pronto para reiniciar o sistema. Ele vai contar 10 segundos para reinicializar. Eu não vou esperar, vou clicar em OK e a gente vai aguardar o sistema iniciar. O sistema de instalação ele vai deixar de funcionar, certo? Então botar aqui, essa telinha voltou a aparecer porque ele está dando boot pelo arquivo ISO, tá? Então ou eu aguardo ou teclo Enter aqui em boot from HD. Pronto, a tela está pronta. Teclei Enter aqui e o Linux vai dar o seu início. A tela pode ter ficado um pouquinho maior. Se ela fugiu do vídeo, gente, perdoai aí, porque ele vai se adaptar e ajustar. O VirtualBox faz isso, tá? Então aqui está o nosso OpenSUSE instalado.
Gente, mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui, certo? Se gostou, não esquece, deixa o teu gostei, deixa o teu like aí, ou gostei, inglês ou português, não importa. Se não tiver inscrito no canal, se inscreve aí. Se é novo por aqui, seja bem-vindo. Vamos participar, vamos nos unir e tornar isso cada vez maior e melhor. Se preferir e se gostar, compartilhe nas tuas redes sociais, que isso aqui eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Vocês até a próxima, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau.